Grande Jornal Regional Entrevista. Muito bom dia, Braulio, Ricardo, ouvintes e telespectadores do Grande Jornal Regional. Seguimos aqui conversando com a turma de todos os partidos que terão representatividade e trabalharão junto às próximas eleições. Sempre lembrando que isso não é ainda um debate, uma conversa eleitoral, mas um bate-papo com todo mundo que vai estar no processo de alguma forma. Então eu já quero dar bom dia aqui para essa dupla do Partido Republicanos, meu parceiro, grande homem do futebol e do esporte, Marcelo Dremer, né? Dremer, eu sempre, né? Porque o apelido é difícil, né? É tipo cabelinho, Marcelo Tiririca, não adianta. Tudo certo, cara? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, cabelinho, tudo certo, graças a Deus. Um bom dia aí a todos os ouvintes da Rádio Clube aí, a comunidade canelense em geral, e muito obrigado aí pela oportunidade. Né? Beleza. Everton. Isso aí. Everton Oliveira? Everton Oliveira, que é secretário-geral. Secretário-geral desse partido, nesse desafio aí com o Marcelo, né, Marcelo? Muito bem. Bom, caras, vamos começar pelo início. Eu queria ouvir de vocês um pouquinho como que o Republicanos está se organizando para o próximo pleito, né? O Republicanos que tem a vereadora Emília hoje na bancada, né? A vereadora Emília que foi citada por alguns partidos, mas acabou ficando no Republicanos. Republicanos que fez parte da base do governo Constantino por boa parte, né, Marcelo, do mandato. A vereadora Emília continua, né, a maioria das vezes votando junto ao partido de situação. Eu queria saber um pouquinho de vocês, como que está esse trabalho para a eleição de 2024 e os trabalhos que vocês estão fazendo. Hoje, graças a Deus, a gente tem uma caminhada, uma estrada aí que o partido hoje ele estruturou, né? Uhum. Na primeira eleição a gente veio capengando, a gente veio juntando o que tinha, as pessoas ali abraçando com nós, e hoje, graças a Deus, tipo o Everton, outras pessoas que vieram a somar, vieram ajudar a construir, e hoje o partido está bem mais fortalecido. E temos a vereadora Emília, que permaneceu com nós, isso é um ponto positivo. Claro. Temos bancada, a vereadora sempre nos apoia, a gente como partido, a gente dá autonomia ao vereador, ele acaba votando da forma da consciência dele. Uhum. Muitas vezes acontece que o vereador acaba votando de desacordo com o partido, mas nem por isso a gente chega às vias de fato. É democracia, né? É democracia, a gente tem que entender e a gente aceita de certa forma isso, conversando, dialogando. Nem sempre é como a forma que a gente quer, mas a gente trabalha com coerência e deixa a pessoa trabalhar livremente, sem aquela pressão. Como lá atrás, no início, a gente bem citou que a gente fazia parte do governo, a gente trabalhava junto ao governo. Uhum. A gente sempre deixou bem claro para ela que as decisões dela, os votos dentro da Câmara, dentro da Casa Legislativa, teria que ser conforme a consciência dela, que não dependeria de se alguém falasse a questão de tem fulano, ciclano trabalhando. Isso não tinha que pesar de maneira nenhuma. Fomos sempre bem tranquilos e respaldando sempre a atitude dela. Perfeito. Nesse ponto foi muito bom. Show de bola. Eu já vou colocar o Everton no assunto também, porque obviamente tem todo um trabalho para te formar uma bancada, para te formar a turma toda que vai participar da eleição. Como que tá a formulação dessa turma que vai ir para a próxima eleição? Vocês vão fazer uma convenção? Vocês já têm nomes definidos? Tem gente para... Obviamente a gente já sabe que a janela partidária acabou, mas vocês já estão com essa turma pronta? Uhum. Hoje nós temos. Nós temos toda a nossa nominata montada. Tá montada, né? Já. Tá. Inclusive, nós estamos também numa movimentação interna dentro do partido para nós irmos treinando esses candidatos. Né? Porque, lógico, que o sonho de qualquer partido, acredito que seria pegar esses pré-candidatos prontos, né? Claro. Chegasse com experiência política. Mas hoje o que nós temos são pessoas inquietas com a realidade do município e estão se dispondo para entrar na política. E hoje o Partido Republicano, a nível nacional, ele é o único partido que tem uma faculdade, né? E essa faculdade ela treina líderes regionais, né? E hoje nós estamos com essa movimentação, com esse treinamento dessas pessoas. Hoje todos os nossos pré-candidatos irão passar por um treinamento que essa faculdade oferece para as pessoas que querem entrar na política, né? E isso é um grande diferencial do Partido Republicanos.
né? Ele tem na verdade, merchan, que é treinar, capacitar e eleger. Né? E isso a gente está trazendo para o nosso município também. As pessoas que estão entrando agora, elas vão passar por esse momento de capacitação para saber argumentar o que é direita, o que é esquerda, porque o Republicanos é um partido conservador, né? Que isso está muito claro hoje em dia, tem essa polarização hoje, então a gente quer deixar isso bastante claro para os nossos pré-candidatos, por que isso e por que isso é bom, né? Então a gente está nós temos bastante trabalho, na verdade, né? A partir de agora, bastante trabalho com os nossos pré-candidatos. Perfeito. Falando sobre pré-candidatos, chegou um momento, nos últimos meses, Marcelo, que o Republicanos chegou a ser citado como um partido que iria concorrer à executiva. Tá? Em algumas situações a gente ouvia falar disso. Eu quero que tu me diga se ainda existe essa possibilidade ou o Republicanos vai procurar dar apoio para algum candidato ou ainda a tendência é ficar neutro e ir apenas para o legislativo. A princípio, essa possibilidade ainda existe e ela é bem concreta. É, Bem concreta. temos essa informação agora de forma mais coerente, então. Não, nós Existe temos... essa possibilidade. Hoje nós temos vários nomes dentro do partido que quer e pretende concorrer. O E executivo. tem o apoio do partido. Muito bem. Então, hoje, o que acontece? Podemos citar algum nome assim ou ainda é cedo? É cedo pelo seguinte fato. Porque como a gente ainda está construindo, tendo Claro. o apoio de outros partidos, outras coligações, para fazer uma coligação forte, fica chato eu dizer assim, vai ser o Cabelinho nosso candidato, porque automaticamente eu vou matar Claro. meu parceiro e dizer Claro. assim, tu não vai... Ele vai pensar assim, eu não tenho chance de apresentar meu nome, tu já decidiu que eu tenho. Eu tenho que perguntar, né? Não, esse é o ponto. Qual é que é? Nós temos o nosso nome, nós vamos ouvir nossos parceiros, o nome de cada um e vamos construir juntos, né? Perfeito. Essa é a ideia. Muito bem. Bom, já vamos para a pergunta que todo mundo, quando a gente vai fazer uma pauta, todo mundo me pede para colocar, ainda mais como republicanos, e tu mesmo, né, Marcelo? Esteve lá dentro do governo MDB, né, o governo do atual prefeito Constantino Orsolin. O que aconteceu para ter essa ruptura tua, principalmente, em relação ao governo atual? E como que tu vê a situação do esporte hoje no município? Depois a gente vai pro outro lado do futuro. Eu quero que tu me diga agora, cara. Porque Canela tem, nos últimos anos, aumentado o número de times jogando, conseguiu fazer uma terceira divisão, que era uma coisa que a gente conversava, todo mundo conversava e achava que cabia, né? Mas a estrutura não acompanha, né? Mas eu quero que tu me diga por que o Marcelo rompeu com a situação e como que tu vê o momento atual do esporte. Nessa questão de ruptura, não é... A gente fala, as pessoas, quando a gente... É que nem quando o casal. Quando o casal separa, o cara diz, o que aconteceu? Sim. Cara, normalmente são pequenos detalhes, pequenas coisinhas que vão acontecendo, chega lá na frente a ruptura. Aham. Então foram questões que dentro do partido em si, que não... Ideologias, certas situações que não foram casando. Então, chega um certo ponto, é melhor cada um pro seu lado do que ter um atrito ou algo pior ali na frente. Então, eu senti que a minha consciência não estava legal aonde eu estava. Disse, melhor eu ir para casa, resfriar a cabeça, dormir tranquilo e bola para frente no outro dia. Então, vida que segue, deixa eles, que eles continuem com o trabalho, e ainda mesmo assim, a gente sempre torce porque que a coisa funcione, a gente quer que as coisas aconteçam. Até porque eu acho que o pessoal do esporte ele tem uma questão que muitas vezes independe de partido. Todo mundo conhece todo mundo joga bola, todo mundo joga contra, joga a favor, né? O próprio Hélio, que é um cara que eu... Bom, esportivamente falando, o Hélio é, né, referência para todo mundo. Então a gente não tem como torcer contra o Hélio, bem pelo contrário, quando ele tá num DML, né, cara? Não. Então é difícil isso, né? Não tem como... Eu digo pessoal, é que nem... Eu uso a política como no esporte da mesma forma. Eu digo, cara, tu é meu adversário, tu não é meu inimigo. Sim. De maneira nenhuma, a mesma coisa na política. Tu é meu adversário político, tu não é meu inimigo. E eu sempre uso da situação seguinte, esse ano eleitoral, ano de eleição, cada um vai puxar a brasa pro seu assado, é o natural. Mas eu acho que é o seguinte, quando acabou a eleição, nós temos que andar numa mesma direção para as coisas acontecerem. Nós temos que ter essa visão. Se continuar cada um puxando pro seu lado, sabe que não vai acontecer nada vai mudar.
Mas no momento que a gente passar, botar a cabeça no lugar e começar a pensar, é melhor para a sociedade nós andar nesse caminho e todos irem no mesmo caminho, a coisa vai mudar, com certeza. E precisa, só dessa forma para acontecer. É um bloco, né? Claro. Se ela andar fragmentada, não vai ter força no momento que está junto. E o momento atual, eu não tô aqui te dizendo para criticar A ou B, mas como que tu vê o momento atual do esporte canelense? Tu que é um cara que sempre teve e vai continuar envolvido com o esporte, né? A gente gosta disso. É que nem tu falou da terceira. Né? A terceira vem crescendo, mas ninguém lembra quem é que criou a terceira? A gente conversava só. Quem criou a Cabia terceira? uma terceira, né? Foi lá quando porque a gente tinha essa visão seguinte: o pessoal não queria jogar a primeira porque queria jogar a segunda. E daí na primeira divisão era uma luta para conseguir meia dúzia. Seis times. Na segunda dava 30 times. Vamos começar a dividir isso, vamos começar com a terceira divisão. E aí que começa a aumentar, as competições começam a ficar melhor. Qualifica a primeira, tira os da segunda, e da terceira vai começar a surgir gente nova, a gurizada principalmente. O calendário pede isso, né? E a gente tem que colocar a gurizada. Bom, a gente vai fazer uma pausa e na volta eu quero conversar com você sobre um assunto que também é pertinente para todo mundo, ainda mais se o Republicanos vai ter aí, de repente, um candidato a executivo. Eu quero conversar sobre mobilidade urbana com vocês. Grande Jornal Regional Entrevista.